E fala o professor de História, Gustavo Choas Guimarães. O tema desse vídeo é o ouro em Minas Gerais. Para entender o contexto da exploração do ouro em Minas, a gente tem que voltar lá no século XVII, com o fim da União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Quando Portugal e Espanha formavam apenas um país, né, debaixo aí do mesmo governo. E em 1640, uma revolta em Portugal separa, né, Portugal da Espanha, colocando Dom João IV como rei de Portugal. E com o fim da União Ibérica, Portugal estava em grande crise. Né? Expulsaram logo depois, né, os holandeses daqui do Brasil, e a produção de açúcar aqui no Brasil entrou em crise. Portugal precisava ter outros meios para sair da crise. E já vinha buscando ouro, ainda mais depois que os espanhóis tiveram grande sucesso na exploração de ouro, principalmente ali Peru, Bolívia, Colômbia, México, né? Não só ouro, mas também a prata. Então, com esse sucesso dos espanhóis, os portugueses ficaram ainda mais interessados em intensificar as buscas por ouro aqui no Brasil. A busca pelo ouro vai ter sucesso na década de 1690, quando são descobertas grandes minas de ouro, onde hoje é Minas Gerais. E isso trouxe um grande fluxo de pessoas para cá. Né? Chegou-se ao ponto até do governo português colocar limites para a vinda de pessoas para Minas Gerais, porque realmente começou a vir gente de Portugal, começou a vir gente de São Paulo, do Nordeste, do Sul do Brasil, né? E isso gerou conflitos. O principal conflito aí é a Guerra dos Emboabas, quando paulistas entraram em confronto com portugueses e pessoas de outros lugares do Brasil, disputando as minas de ouro, porque os paulistas encontraram, né? E aí depois começou a vir muita gente de outros lugares, então a disputa pelas minas gerou a chamada Guerra dos Emboabas, de 1707 a 1709. Não houve vencedores exatamente, mas o governo português, ainda assim, tomou medidas né, que intensificaram a sua presença aqui na região. Por exemplo, em 1720, separou Minas Gerais de São Paulo, que antes era tudo uma capitania só. Né? Então, em 1720, Minas foi separada de São Paulo. Ou ainda, começou uma política de doação de terras, uma política intensa aí, né, doando terras para todos os que quisessem explorar em busca de ouro, né, e que quisesse fazer produzir aquelas terras. O problema eram os indígenas, né, assim, não eles em si, mas na verdade o problema foi para eles, porque as terras indígenas foram intensamente invadidas, muitos indígenas expulsos, mortos ou escravizados, né? Ou então você tem também, lógico, né, todo um momento aí de resistência dos indígenas, né? Então foi um processo aí bem complexo nas Minas Gerais do século XVIII. Como a região das Minas é distante do litoral, e aí você tem, e ainda você tem a questão das serras, né? Por exemplo, a Serra da Mantiqueira, né? Fazendo aí uma barreira natural separando a região das Minas e o litoral. Então você tem uma forte atuação de viajantes e comerciantes, a quem chamamos aí de tropeiros, fazendo essa comunicação, esse contato entre as minas e o litoral, né? Levando, buscando produtos, circulando aí com ouro, circulando com pessoas, com mercadorias, etc. Inclusive fazendo com que o governo português criasse mecanismos de controle. Né? Na Serra da Mantiqueira, por exemplo, você tinha os chamados registros, né? que
controlavam a passagem de pessoas, cobravam taxas em cima de mercadorias, etc. Com a crise já do ouro, uma hora o ouro entra em crise também, né, a exploração, né, o ouro não é infinito. E na década de 1740, 1750, você já tem o início da crise do ouro. Nesse momento também, em Portugal, Sebastião de Carvalho e Melo, com o título de nobreza de Marquês de Pombal, ele se torna o primeiro-ministro português, nomeado pelo rei Dom José I. E o Marquês de Pombal estabelece várias medidas aí para a administração, tanto de Portugal como do Brasil. Por exemplo, estabelecendo português como língua obrigatória, então proíbe-se o tupi, expulsou os padres jesuítas do Brasil, manteve padres de outras organizações religiosas, mas os jesuítas foram expulsos. Cria o chamado Diretório dos Índios, estabelecendo uma política do governo português com relação aos povos indígenas do Brasil. Também, né, estabelece a derrama, que era um imposto aí a ser cobrado quando a produção da extração de ouro não batesse as metas, né, que Portugal esperava, e entre outras medidas aí que transformaram né, rumos aí da política e da formação do Brasil, no caso específico de Minas Gerais. E isso gerou revoltas, né? A principal delas aqui em Minas Gerais foi a Inconfidência Mineira, tendo como um de seus líderes Joaquim José da Silva Xavier, com o apelido de Tiradentes. Em 1789, esse grupo iria se revoltar contra Minas Gerais, contra o governo português representado pelo governador de Minas Gerais, ia declarar a independência de Minas Gerais e criar aqui uma república, né? Então, e você tem aí principalmente membros da elite mineira participando dessa movimentação, que não deu certo, foi denunciada e líderes e participantes sofreram as mais diversas sentenças, principalmente o Tiradentes, que foi morto por enforcamento em 1792. Né? Esses e outros aspectos da formação de Minas Gerais, da exploração do ouro e da colonização do Brasil pelos portugueses, veremos em outros vídeos. Muito obrigado.